muito lido, muito citado pelos irmãos. Em muitas ocasiões, alguém faz menção dos Salmos de número 46. Às vezes nas nossas campanhas, às vezes em casa, às vezes nos cultos, no culto ao ar livre, nós sempre lemos estes salmos, onde a sua epígrafe vem dizendo a fé perfeita em Deus. E quando nós lemos ou estudamos os salmos de número 46, nós aprendemos lições importantes, e nós, a cada dia que nós lemos estes salmos, que aplicamos na nossa vida, a nossa fé, ela aumenta, porque quando nós estudamos os salmos, nós vemos a presença de Deus neste salmo tão maravilhoso. E nós queremos desta feita estar observando pelo menos 3 pontos importantes nos salmos de número 46. No primeiro versículo que nós lemos, o salmista apresenta-nos um Deus que é. No versículo de número 5 nós aprendemos de um Deus que está presente no meio. E o versículo de número 9 que nós lemos, um Deus que faz. Então nesta noite, nós estamos na presença desse Deus que é o Deus Todo-Poderoso, o Deus que está acima de todas as coisas, o Deus que tem o controle de todas as coisas, o controle dos céus, do universo, da terra, do mundo. Ele domina tudo, porque Ele é o Deus Todo-Poderoso. No verso 1 aqui, o salmista apresenta que Deus é para a igreja refúgio, Deus é fortaleza e Deus é socorro presente na hora da angústia. Mas o Senhor Deus, irmãos, Ele é tudo o que nós necessitamos. Glória ao nome do Senhor. Nos Salmos 46, o verso 5, o salmista apresenta que Ele está no meio. Glória ao nome do Senhor. E Ele é aquele que faz maravilhas no meio do seu povo. Estes salmos, meus amados irmãos, ele fora escrito no século VI. E os estudiosos entendem que este salmo ele foi escrito e tem uma possibilidade muito grande que nessa época em que o salmo foi escrito, foi naquela ocasião em que o rei da Síria lutava, invadia Jerusalém e ameaçava o povo de Deus, através das suas ameaças ao rei Ezequias. Lá no segundo livro das Crônicas, no capítulo 32, aparece ali quando Sanaqueribe ele invade Judá, ele faz guerra contra o povo de Deus e ele ameaça para que o rei Ezequias se rendesse, se entregasse. Todavia, ele estava confiante em Deus e Sanaqueribe envia seus servos com palavras de ameaça, ameaçando Ezequias e tentando amedrontar o povo de Deus. E ele faz menção dos reinos das terras, onde ele enviou os seus exércitos e destruiu as nações. Então ele tenta intimidar Ezequias e amedrontando também o povo, dizendo, fazendo aquela pergunta: onde estão os deuses das nações? As nações confiaram nos seus deuses, mas eu a todos derrotei. E ele dizia, em outras palavras, ele estava dizendo: e assim será também, assim vai acontecer com Judá e Jerusalém. Ele diria que o nosso Deus Todo-Poderoso seria insuficiente para livrar Jerusalém das suas mãos.
E os seus servos enviados por Senaqueribe, diz a palavra no livro das Crônicas 32, a partir aí do versículo 17, 18, 19 e 20, que eles tentaram amedrontar os servos de Deus em Jerusalém, falaram palavras de blasfemas contra o Deus Todo-Poderoso. Mas algo interessante, meus irmãos, nós vemos acontecer aí no versículo 20 do segundo livro das Crônicas. Enquanto Senaqueribe, através do seu exército e dos seus enviados, estavam ameaçando o rei Ezequias e os moradores de Jerusalém, a Bíblia diz aqui no versículo 20 que eles estavam blasfemando contra o Deus eterno. Algo maravilhoso aconteceu. Diz assim o verso 20: porém o rei Ezequias e o profeta Isaías, filho de Amós, eles oraram ao Senhor. E aonde tem oração, as coisas mudam. Há um louvor que diz: tudo mudará após uma oração, tudo mudará. E aconteceu aqui. Diante das ameaças de Senaqueribe, através dos seus servos, Ezequias então se põe na presença de Deus, juntamente com o profeta, e eles oraram, e diz a palavra que eles clamaram ao Deus do céu. Eu não sei qual é a sua situação, eu não sei qual é a luta que você esteja enfrentando, qual o momento que você está passando, qual o nível de provação que você esteja vivendo. Mas uma coisa eu tenho certeza nesta noite: se você abrir a sua voz, a sua boca, levantar a sua voz aos céus e clamar ao Deus Todo-Poderoso, Ele vai te ouvir e Ele vai mandar resposta do céu para a tua vida. Eles haviam cercado Jerusalém e agora estavam ameaçando o povo de Deus. Mas aonde existe oração, algo extraordinário acontece. Então eles olharam, clamaram a Deus. E o que aconteceu, meus amados irmãos? A Bíblia ela nos diz que o Senhor Deus Todo-Poderoso, o Deus do céu, ouviu a oração de Ezequias, a oração de Isaías. E o que aconteceu? Diz a palavra que o Senhor Deus enviou o seu anjo. Glória ao nome do Senhor. O anjo do Senhor foi enviado para lutar a guerra de Ezequias. E a Bíblia diz que o anjo do Senhor destruiu os príncipes que Senaqueribe havia enviado. Deus, através do anjo que fora enviado, derrotou o exército de Senaqueribe, e eles fugiram e voltaram envergonhados para a sua terra. É o agir de Deus, é o Deus que faz, é o Deus que está no meio, é o Deus que é acima de todas as coisas. Então, meus amados irmãos, pensadores, eles entendem que o Salmo de número 46 foi escrito nessa ocasião. Então eles cantavam o Salmo 46 dizendo: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. E eles iam cantando: pelo que não temeremos, ainda que a terra se mude, ainda que os montes se transportem para os meios dos mares, ainda que as águas rujam e se perturbem, ainda que os montes se abalem pela sua braveza. E eles diziam: há um rio cujas correntes alegam a cidade de Deus. Que maravilha! E Ele está presente aqui nesta noite para agir em teu favor, para trabalhar em teu favor. Assim como Ezequias e Isaías oraram e Deus respondeu,
nesta noite, Deus tem resposta às suas orações, porque Ele é o Deus que Ele é refúgio, Ele é fortaleza, Ele é socorro, Ele está presente na nossa vida, na sua vida, na hora da angústia. E diante desta vitória de Ezequias, juntamente com Jerusalém, eles celebraram ao Senhor, cantando estes salmos. Louvado seja o nome do Senhor. Então nós vemos aqui, aprendemos sobre o valor da oração, o valor de colocarmos a nossa vida na presença do Senhor, o valor de nós nos curvarmos diante de Deus, não importando qual seja as circunstâncias que nos cercam. Nós precisamos crer, precisamos acreditar que quando nós oramos, o céu se move, o céu se abre e Deus manda resposta para o seu povo. E você está na presença deste Deus. Então, Deus nós servimos um Deus que é o Todo-Poderoso. Nosso Deus, meus amados irmãos, não é um Deus que está estético, parado, não. O nosso Deus é um Deus que age. O nosso Deus é um Deus ativo. O nosso Deus que é aquele Deus que está trabalhando por nós. O nosso Deus é um Deus que está sempre em atividade. O nosso Deus não dorme. Glória ao nome do Senhor Jesus. Você pode crer num Deus que está ativo, que tem domínio sobre todas as coisas, um Deus que está sempre presente em nossa vida. Ele é este Deus que está ativo. Alguém diz assim, já aposentado: não estou mais na ativa, eu já me aposentei. Mas o nosso Deus não, o nosso Deus está na ativa. O nosso Deus não aposenta, o nosso Deus é eterno. O nosso Deus, como diz o salmista no Salmo 121, Ele não dorme, Ele não cochila, Ele está a todo momento olhando para nós. E o salmista diz: quem é como o Senhor nosso Deus, que habita nas alturas, mas se curva para ver os seus filhos na terra. Glória a Deus. Enquanto você ora, enquanto você chora, enquanto você geme na presença do Senhor, Ele está do alto olhando para a sua vida e, por certo, providenciando livramentos, vitórias, com as mãos estendidas para garantir a sua vitória. Nós louvamos a Deus que Ele e Ele tem o governo, Ele tem o controle de todas as coisas nas suas mãos. Eu estava lendo estes salmos hoje e meditando na palavra de Deus, e eu me lembrei de Êxodo capítulo 17, a partir do versículo de número 8, quando Amaleque ele começou a fazer guerra contra Israel. Era um poderoso exército, era um exército forte, e então ele se levanta para fazer guerra contra Israel em Refidim. E quando Moisés toma o conhecimento da atitude do rei Amaleque, ele chama Josué e fala com Josué: Josué, Amaleque está vindo contra nós para fazer guerra. Amanhã eu estarei no cume do monte. Você escolhe homens, soldados e desce para a peleja. Glória a Deus. E assim aconteceu. Josué fez como Moisés lhe dissera. Glória ao nome do Senhor. Preparou o seu exército e foi para o campo de batalha. Moisés, porém, veja o poder da intercessão. Moisés subiu ao monte, e quando iniciou então aquela peleja, aquela batalha, Moisés estendia as suas mãos,
E enquanto Moisés com suas mãos estendidas, diz o texto sagrado de Êxodo 17, que Israel estava prevalecendo e vencendo a batalha. Moisés com as mãos estendidas, Israel triunfando, Israel sendo vitorioso. Mas diz a palavra de Deus que as mãos de Moisés eram pesadas, e de repente ele se cansava, e ele abaixava as suas mãos. Aí Amaleque começava a prevalecer, Amaleque começava a vencer. Por mais que os filhos de Israel se esforçavam, mas Amaleque ia prevalecendo. E quando Moisés percebia, ele levantava novamente as suas mãos, e Israel atacava, Israel vencia, porque Deus estava no meio do seu povo. E Arão, juntamente com Ur, vendo aquela situação, vendo que quando Moisés estava com suas mãos Israel prevalecia, eles prepararam uma pedra, assentaram nela Moisés, um à direita, o outro à esquerda, sustentaram as mãos de Moisés estendida durante todo aquele dia, até o pôr do sol. E diz a palavra do Senhor que Deus deu vitória para Israel. Vemos aqui o valor da intercessão. Mas quem estava no meio dessa história? O Deus dos Salmos 46. Ele estava no meio. O verso 5 diz: Deus está no meio dela. Ele é o Senhor que guerreia as nossas guerras. Ele é o Senhor que peleja as nossas pelejas. Coloca o Senhor à frente da tua batalha. Coloca o Senhor à frente da tua casa. Coloca o Senhor à frente dos teus negócios. Coloca o Senhor à frente dos teus problemas. E a vitória, ela será sua, para a glória e louvor do nome de Jesus. Então, Deus, observando o esforço de Moisés, de Arão, de Ur, do exército que estava na peleja, Ele bondosamente, graciosamente estendeu a sua mão sobre o povo de Israel, que venceu os amalequitas. E olha o que Deus mandou fazer, meus amados irmãos. No final, quando a batalha foi terminada, quando Deus deu vitória para Israel, verso 14 do capítulo 17 do Êxodo, diz assim: então disse o Senhor a Moisés, porque ele estava presente. Então disse o Senhor a Moisés: escreve isto para a memória no livro e relata aos ouvidos de Josué, que eu totalmente hei de riscar a memória de Amaleque debaixo dos céus. Josué venceu a batalha, mas não foi pela força do seu exército. Moisés venceu a batalha, mas não foi pela força do seu braço estendido, não. Foi porque o Deus Todo-Poderoso, foi porque esse Deus dos Salmos 46 estava com Moisés naquele dia. E agora ele diz: escreve, Moisés, para servir de testemunhos. Coloque na presença do Senhor as suas necessidades, porque você serve a um Deus que cuida da sua vida. Meus amados, a nossa vida está nas mãos de Deus, mas não é de um Deus qualquer. A nossa vida está na mão de um Deus que trabalha para a sustentação do seu povo. O nosso Deus, Ele trabalha para sustentar o seu povo. O nosso Deus trabalha para prover para o seu povo aquilo que é necessário, porque Ele é um Deus de provisão. O nosso Deus trabalha para o seu povo, para a preservação do seu povo e daquilo que se fizer necessário. Então, Deus é o nosso refúgio. Deus está no meio da sua igreja. Deus está presente conosco.
E a Bíblia diz: não será abalada, nós não nos abalaremos, porque Deus é presente na nossa vida. No momento da adversidade, no momento da guerra, diz a palavra, Ele levanta a sua voz e a terra se derrete. Quantas vezes, meus amados irmãos, que pelas nossas forças nós já havíamos parado. Às vezes nós conversamos com algum irmão que faz parte de uma liderança, diz: pastor, eu não suporto mais, eu vou parar, eu vou entregar esse trabalho, não dá para continuar. Mas a gente sempre diz, sempre aconselha: Deus está presente, Deus está na frente, vai em frente, não pare, não desanime, Deus vai dar a vitória. E de repente, o Senhor Deus vai abrindo caminhos, a tormenta passa, a luta passa, a prova passa, e o servo de Deus vai glorificando o nome do Senhor. Deus está no meio dela, não será abalada. Olha, o verso diz: as nações se embraveceram, os reinos se moveram, mas o que aconteceu? Ele levantou a sua voz e a terra se derreteu. Quando Deus fala, tudo para. Quem sabe você pode estar ouvindo a voz do inimigo, a voz do adversário dizendo que você não vai vencer, a voz do inimigo dizendo que você vai parar, a voz do inimigo dizendo que você vai fracassar, a voz do inimigo dizendo que você não vai avante. Mas Deus quer que você abra os teus ouvidos espirituais nesta noite e ouça a voz do Senhor, ouça a voz de Deus dizendo: não temas, eu estou contigo, eu te ajudo, eu te esforço, eu te sustento com a destra da minha justiça. E aí nós vamos de força em força e nós não paramos. Verso 9, nós servimos a um Deus que faz. O que Ele faz? Nessa ocasião aqui, o salmista escreveu dizendo: Ele faz cessar a guerra até o fim da terra. Ele é aquele que quebra o arco, que queima, que corta a lança, que queima os carros no fogo. E aí Ele nos dá uma ordem maravilhosa: aquietai-vos. Como estão as suas emoções? Como está o teu coração? Quais têm sido as tuas atitudes? Você está na presença de um Deus que faz, e Ele te diz nesta noite: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus, serei exaltado entre as nações, serei exaltado sobre a terra. O Senhor será exaltado na tua vida, o Senhor será exaltado no teu testemunho pessoal, o Senhor será exaltado quando você abrir a tua boca e dizer: olha, eu passei por isso e aquilo, mas eu confiei no Senhor e Ele me deu vitória. Oh, glória ao nome do Senhor Jesus. O nosso Deus, meus amados, é maravilhoso. Lá em Gênesis capítulo 15, o versículo 1, o escritor apresenta o Senhor como escudo e como seu galardão. A palavra foi dita para Abraão, disse o Senhor a Abraão: não temas, eu sou o teu escudo e o teu grandíssimo galardão. Conosco não será diferente. Vamos acalmar o nosso coração diante das guerras, das pelejas, dos obstáculos, das afrontas, porque o Senhor Deus, Ele é o teu escudo, Ele é o teu galardão. Por isso a palavra diz, Salmo 91, 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Diz mais: somente com os teus olhos olharás e verás a recompensa dos ímpios. Então adore a Deus. Em Gênesis 17, primeiro, o Senhor é apresentado como o Deus Todo-Poderoso, El Shaddai. Diz a palavra que, sendo Abraão da idade de 99 anos, o Senhor apareceu a Abraão e disse: eu sou o Deus Todo-Poderoso,
anda na minha presença e ser perfeito. O que nós precisamos, irmãos, para vencer as nossas lutas diárias, o que nós precisamos para vencer as batalhas da vida, simplesmente andar na presença de Deus, simplesmente ter compromisso com Deus e com a sua palavra. Aí o inimigo vai se levantar, mas o nosso negócio não é com ele, o nosso negócio é com Deus. O nosso negócio é vida de acordo com a palavra de Deus. O nosso negócio é vida de oração, é vida de jejum, é vida de compromisso com Deus. Aí Satanás se levanta, mas ele levanta para cair, porque o Deus dos céus, ele está conosco e ele é poderoso para nos dar a vitória. Glória ao nome do Senhor Jesus. Em Ezequiel 48:35, Deus é revelado como Jeová Samá. Glória a Deus, ele é o Deus que está sempre presente para ajudar o seu povo em todas as ocasiões da vida. Se nós fôssemos discorrer aqui a respeito de homens e mulheres que foram alcançados pela providência de Deus, nós passaríamos muito tempo aqui falando de homens e de mulheres que graciosamente receberam de Deus as suas bênçãos, as suas vitórias. Mas uma coisa é certa, nesta noite, hoje 5 de janeiro, Deus está olhando para a sua casa, Deus está olhando para a sua vida, Deus está olhando para a sua família, e você precisa saber que Ele tem o controle de todas as coisas, e se você acreditar pela fé, a vitória, ela é tua, pelo poder do nome do Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus, servimos a um Deus que servimos a um Deus que está no meio, servimos a um Deus que faz. Ele está onde? No meio de quê? Ele está no meio da igreja. Você pode sentir a presença dele? Ele está no meio do seu povo, Ele está no meio da família, Ele está no meio do casamento, Ele está no meio dos nossos negócios, Ele está conosco no meio, no fim, no começo, no meio e no fim da história. Se olharmos para a retaguarda, se olharmos para os dias que passaram, nós vamos ver que Deus esteve conosco lá no passado. No tempo presente, nós estamos caminhando, Deus está conosco nos abençoando. No tempo futuro, meus amados irmãos, Deus continuará conosco. A igreja vai caminhando e o Senhor vai caminhando com a igreja vai vencendo as provas, porque Ele, o Deus Todo-Poderoso, está no meio. Glória ao nome do Senhor Jesus. Já sentiu a presença dele nesta noite? Glória ao nome do Senhor. Ele está no meio da igreja nesta noite, e aonde ele está, algo maravilhoso acontece. Aonde ele está, milagre. Aonde ele está, a cura divina. Aonde está a libertação. Aonde Deus está, a transformação de vidas, porque Ele é o Deus Todo-Poderoso. Oh, glória a Deus. Na presença dos homens, por mais importante que eles sejam, muitas das vezes os homens não podem resolver os nossos problemas. Por grandes que sejam os homens, por mais que os homens tenham nome na sociedade, eles não nos podem ajudar, socorrer nos momentos em que nós mais precisamos. Mas nós podemos estar somente nós, quem sabe no nosso quarto, na nossa casa, em um lugar qualquer. Mas se nós dobrarmos o nosso joelho e falar com o Pai, Ele está pronto para nos atender. Ele está pronto para nos ouvir. Ele ouve o clamor da igreja, Ele ouve a oração da igreja. Glória ao nome do Senhor Jesus, porque está escrito na sua palavra que Ele estaria conosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Você crê nessa promessa? A amada igreja se põe de pé na presença do Senhor Jesus.
Diante da palavra ministrada, quero perguntar se tem alguém entre nós que ainda não é crente, que ouviu a palavra e deseja receber Jesus como Salvador da sua alma. Onde está a primeira pessoa? Quer entregar sua vida para Jesus? Glória a Deus. Alguém que queira reconciliar-se, fazer um concerto com Deus, dê um sinal assim com a sua mão. Glória ao nome do Senhor, essa oportunidade é tua. Nós vamos orar agora, gostaríamos de orar ao seu favor. Onde está a primeira pessoa? Dê um sinal com a sua mão.